Você sabe as promessas de Deus para você e para o seu filho? Como podemos confiar que aquilo que Deus falou irá realmente se cumprir? Vamos conversar. Olá, tudo bem? Meu nome é Débora Vieira Mendonça, você é muito bem-vindo ao Tem Gente Atrás de Nós. Toda semana aqui você na terça-feira encontra um vídeo de conversas de líderes e pais sobre uma aplicação prática da história bíblica da semana, que acontece na quinta-feira. Nessa semana a gente vai falar sobre as promessas de Deus, através da história da Terra Prometida, dos espias que vão ver a Terra Prometida. Então se inscreve no canal e ativa o sininho aí para você não perder nada do que acontece nesse canal. Toda semana tem uma mensagem especial para você e para toda a sua família. Então, bora lá! Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos, certo? Mais ou menos, né? Tem hora que é difícil da gente entender. Então, vamos pensar um pouco sobre esse versículo para a gente entender toda a aplicação da semana. Fé tem a ver com esperança e fé tem a ver com espera. Esperança a gente associa a alguma coisa boa, prazerosa. Já espera a gente não gosta, né? A gente associa com uma coisa chata. Ninguém gosta de esperar. Porém, gente, a gente só desenvolve esperança, fé, se a gente aprende a esperar. Se eu não preciso esperar, eu não preciso ter fé. Deus não vai dar tudo o que você quer na hora que você quer, nem para o seu filho. Se você quer que ele desenvolva a fé, que ele tenha fé, ele vai ter que aprender a ter certeza naquilo que ele espera. Por isso que a nossa fé, a fé que Deus nos ensina a ter, é somente nele mesmo. E esse é o motivo da história de hoje ter acontecido como aconteceu. Lá em Números 15, Deus vai castigar o povo de Israel porque duvidou dele. A gente vai contar essa semana a história dos espias de Israel que vão olhar a terra prometida e somente 2 voltam acreditando. Os outros 10, além de não acreditar, eles contaminam todo o povo que não acredita, que se frustra e fala: ai, não dá, essa terra é grande demais pra gente, não dá, não tem como. E muitas vezes nós agimos como o povo de Israel e como esses espias que olharam a terra prometida, viram gigantes, não viram as possibilidades. A gente vê aquilo que pode dar errado e a gente não quer dar o passo de fé que Deus exige do povo dele. Por isso, para nós que somos o povo de Deus, não ter fé em Deus é pecado, é errado. A palavra pecado significa errar o alvo. E aqui vamos dar uma pausa. Mas Débora, peraí, se eu nem sei que eu estou fazendo uma coisa errada, como aquilo pode ser pecado? Eu nem sabia que não ter fé poderia ser considerado pecado. Mesmo assim, eu estou errando, eu estou pecando. Mesmo assim, o meu filho, que é tão pequenininho, ele não está tendo fé. Ele está pecando também? O que você acha? E a resposta, gente, é sim, é pecado mesmo quando a gente não sabe que é errado. Pensa assim, você tem que ir para um endereço, uma rua, e você pega uma rua errada. Você não chegou no lugar. Você precisa de um mapa, de uma orientação. Por mais boa vontade que você tenha tido de chegar na rua certa, você foi para outro lugar. Para chegar no lugar certo, o que você vai precisar? Você vai precisar de um mapa, de algo que te norteie para o lugar certo. Aí você vai saber como chegar no lugar certo. Isso acontece com o evangelho também, gente. Por isso nós precisamos falar de Jesus para as pessoas, porque na verdade elas não sabem que erram. E esse é o evangelho, é quando a gente diz: ei, Jesus veio por amor, Jesus pode limpar o seu coração, Jesus pode mudar a sua vida, Jesus te dá um novo jeito e o jeito certo de enxergar a vida. Inclusive nós, gente, muitas vezes nós não sabemos que estamos errando, mas a palavra é o nosso mapa. Ela mostra pra gente o caminho que a gente deve seguir para atingir o alvo. E, voltando ao assunto da fé, quando a gente não tem fé no Deus que nos chama para ter fé, a gente está errando o alvo. Nós não estamos acertando, nós estamos pecando contra o nosso Deus. Por isso, sim, nós precisamos desenvolver a fé em nós e nas crianças. E como a gente faz isso, gente? Vamos para as dicas práticas, para uma conversa do coração que você vai ter com seu filho e para a gente entender se a gente está tendo fé, está desenvolvendo a fé e se a criança também está crescendo nessa confiança nas promessas, das palavras que Deus diz para nós. Bora lá! Mas antes eu vou pedir para você curtir aí o nosso vídeo, gente, ajuda a gente precisa muito desse curtir, isso ajuda para que outras famílias conheçam de Jesus, para que outras crianças consigam entender isso também. Então, ajuda a gente, curtiu aí? Legal, então vamos lá para as dicas práticas então.
Gente, a gente vai fazer aquela conversa do coração hoje aqui, então faz daquele esquema, um pouquinho por dia. Eu vou falar aqui vários tipos de assuntos que você vai poder ter com seu filho nesse tema, mas você pega aí, conversa um pouquinho um dia, conversa outro dia, e assim você vai desenvolvendo esse tema durante a sua semana, vai ser bem especial. E se der certo essa conversa do coração, comenta aqui embaixo, gente, conta pra gente, olha, conversei com meu filho, foi bem legal, ele falou isso, vai ser muito legal. A gente responde todos os comentários e isso edifica a gente. A gente espera você, tá? Primeira dica, decora Hebreus 11:1 com a sua criança. Um jeito bem legal de você decorar é falando com voz engraçada. De repente você fala assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Aí o outro fala, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Ora, a fé a certeza daquilo que esperamos. As crianças pequenas gostam muito dessa mudança de voz. Em vez de definir, isso é bem legal. Dica número 2. Leia números de 13 a 15 e conte para sua criança. Se ela for mais velha, você já consegue ler com ela. Ou você pode assistir o vídeo da quinta-feira, que vai contar todo esse período. E aí, depois de ver o vídeo, ou ler, ou contar a história para sua criança, faça essas perguntinhas para ela. O que Deus tinha prometido para o povo de Israel em relação à terra de Canaã? E aí se aproveita. Deus já prometeu alguma coisa para você? Olha, essa pergunta é muito especial. Ele vai ver o que aconteceu na história e aí você puxa para ele. E você sabe o que Deus já prometeu para você, filho? Aí você pode pegar, aqui na tela vai estar aparecendo várias promessas. A Bíblia é cheia de promessas que Deus nos dá. Você pode comentar em dias diferentes. Ó, sabia que Deus disse isso para você? Eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma promessa. Então, assim, o Senhor estará com você, filho, todos os dias. Essas promessas a gente tem que ensinar para a criança para que ela saber, olha, Deus disse, Deus prometeu e Ele cumpre. É muito legal você ensinar promessas de Deus para sua criança. Perguntinha 2. Você fala assim, ó, Deus ele tinha prometido uma terra para o povo e eles chegaram e estava maravilhoso, só que o povo ficou com medo de conquistar essa terra. Aí você joga para criança. E você, por acaso, algum dia você já ficou com medo de obedecer a alguma coisa que Deus mandou? E aí, gente, é muito legal você dar o seu exemplo também. Falar de uma vez que você possa ter ficado com vergonha de falar uma coisa legal para alguém precisava de uma palavra, mas às vezes a gente não fala, ou aquela coragem de resolver um problema que todo mundo fica achando impossível, mas você poderia fazer aquilo acontecer, mas não fez. São todos exemplos que às vezes a criança precisa de um modelo assim, né, um repertório para pensar sobre os comportamentos dela. Até ela falar, na minha escola aconteceu, mãe. Eu também fiquei com vergonha de falar com meu amigo, tal. Então você está ajudando ela a parear aí os comportamentos e entender o que acontece com ela também, em relação a obedecer o que Deus quer dela. Perguntinha 3, você fala de Josué e Caleb. Então você diz, Josué e Caleb foram os únicos que acreditaram quando ninguém mais acreditava. Eles até foram apedrejados por isso. Aí você joga para a criança. E você, já teve alguma situação que você conseguiu acreditar em Deus quando ninguém mais estava acreditando? Como foi? Se a criança ainda não conseguir ter nenhuma vez, conte você. Até o exemplo negativo também, é como a gente viu na pergunta anterior, né? Olha, aquela hora eu não acreditava, mas seu tio acreditou, como Josué e Caleb, ou você mesmo, realmente, né, teve alguma experiência que as pessoas não acreditavam, mas você realmente não deixou de crer no Senhor, então isso vai aplicar toda essa lição pro coraçãozinho dela. E a última pergunta, a quarta perguntinha, você pode dizer assim, olha filho, o povo de Israel foi castigado porque não acreditou, porque ele não teve fé em Deus. Eles tiveram que ficar 40 anos rodando no deserto sem entrar na terra prometida. Eles não acreditaram que Deus é capaz de cumprir o que ele promete. Aí a pergunta se fala para a criança, por que não ter fé é pecado? E aí você tem a oportunidade de falar, porque Deus nos ensina, nós somos o povo de Deus. E Ele ensina através da sua palavra fiel, que a gente é povo dele porque a gente acredita nessa palavra fiel. E quando a gente não faz isso, nós desapontamos o coração de Deus e pecamos.
Gente, então é isso, investir nessas conversas do coração, nessa aplicação prática do dia a dia, faz a sua criança relacionar toda essa história bíblica com o dia a dia dela. Invista nessas conversas do coração sobre a fé. E você já sabe, gente, se você teve alguma conversa aí do coração, comenta aqui embaixo que a gente quer muito saber. Muito obrigada pela companhia até aqui. Lembre de compartilhar com todas as famílias que você conhece, você já sabe. Quinta-feira a gente tem a história bíblica para as crianças e na próxima terça, mais uma conversa com pais e líderes sobre a aplicação prática da semana. Um grande beijo, Deus te abençoe demais a você e a toda a sua família. Até lá!